tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Super Clássicos da Bolsa, aqui promovido pela XP. Eu sou o Vitor Pini, eu sou analista da XP Investimentos, responsável pelos setores de saúde e educação. E acho que a gente está chegando agora na primeira metade do evento, né, que começou na segunda-feira e vai até sexta. Já teve vários embates e clássicos aqui super legais, desde Dux e Cogna, Movida e Localize, enfim, tem mais muitos outros até sexta-feira, lembrando que eles acontecem à 1 da tarde e também às 6 horas, né, todos os dias até sexta, e as lives elas continuam gravadas na nossa página para quem quiser assistir de novo depois. E só um lembrete também, a gente tem do lado aqui do vídeo, tem uma opção de comunicação, que vocês mandam as perguntas, que a gente vai endereçar também ao final desse debate que a gente está promovendo. A gente trouxe 3 convidados super ilustres aqui, a Marcela, que trabalha comigo aqui na XP também, que é analista responsável por a frente de ESG, o Marcos Peixoto, que é gestor na XP Asset, e o Luiz Liuzzi, também gestor e sócio da Quiron, que é um outro fundo de investimentos aqui do Brasil, e eles vão debater comigo, né, o setor de saúde hoje. Hoje o Clássicos a gente vai discutir Redditor e Apvida, né, é um setor obviamente super em voga nos dias de hoje, especialmente com condição de Covid, enfim, tem vários outros aspectos bacanas aí do setor. Vou começar falando um pouquinho de Redditor, pessoal. Acho que Redditor e puxar esse debate para também ouvir em seguida a opinião do Peixoto, mas Redditor aqui na casa, bom, saúde de uma forma geral, acho que é um setor que a gente gosta bastante, né, talvez eu seja suspeita por ser o analista responsável por ele, mas acho que tem dinâmicas super interessantes, né, e aqui hoje a gente vai debater 2 ativos dentro do setor com posicionamentos diferentes, né, tanto do ponto de vista de atuação, proposta de valor, enfim, mas que de qualquer forma também trazem oportunidades legais do ponto de vista de investimento, né? Então, acho que um dos fatores fundamentais para o setor de saúde, que é um propulsor, né, especialmente no Brasil, né, é a questão do envelhecimento da população, né, quanto a população brasileira ela vem envelhecendo, isso demanda por serviços de saúde, né, então é um setor que vai ganhar cada vez mais relevância, né, é um setor também que foi, obviamente, bastante impactado durante a pandemia, né, e a gente também observou diferentes impactos dentro do setor, né, e das empresas, justamente pelo posicionamento diferente que elas têm. Por exemplo, a Redditor, uma prestadora de serviço, viu uma série de procedimentos sendo postergados e teve uma pressão no começo de 2020, depois recuperou esses resultados ao final do ano. A Apvida, por exemplo, que é uma empresa de seguros verticalizada, ou seja, ela tem beneficiários numa carteira de seguros e também tem a operação de hospitais que presta serviço a esses beneficiários, teve, na verdade, um benefício de ter margens melhores pelo efeito mesmo, né, de postergação de procedimentos eletivos que aconteceu durante a pandemia, né, mas aí falando especificamente primeiro sobre a Redditor, a gente tem na verdade, um parênteses antes disso, né? Acho que, de qualquer forma, né, esses impactos positivos e negativos que a gente viu nesse passado recente, na minha opinião, eles são absolutamente conjunturais, não estruturais, né? Então, a estrutura do setor, né, a gente continua achando muito bacana e muito positivo, que deve trazer benefícios aí para quem investe nos papéis do setor, tá? A Redditor, começando por ela, é uma rede, a principal rede privada de hospitais independentes, né, tem mais de 50 hospitais, mas não só isso, é uma companhia que acabou construindo um ecossistema em volta desses hospitais, tem tanto a parte de oncologia, de pesquisa, diagnóstico, enfim, uma série de outros serviços prestados também. É uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, né, tanto pela via orgânica quanto pela via de aquisições, né, fez mais de 40 transações nos últimos 15 anos e foi capaz de traduzir esse crescimento também em eficiência, né? Então, é uma empresa que melhorou margens ao longo do tempo, né? Tanto na margem EBITDA quanto na margem de lucro. Então, é também um dos fatores que a gente gosta bastante do case, né? E um ponto importante, acho que a nossa visão positiva, ela tem basicamente 2 fatores fundamentais, né? Um de crescimento orgânico, que a companhia deve explorar a expansão e o crescimento de leitos, tanto em hospitais existentes como a abertura de novos hospitais, e ainda tem uma oportunidade grande de consolidação, dado que a companhia
apesar de ter expandido bastante, ela ainda é razoavelmente concentrada, principalmente em 2 estados, São Paulo e Rio, né? Então tem bastante oportunidade. E, de novo, o bônus demográfico, o envelhecimento da população brasileira também é um propulsor da própria companhia, né? Que por isso faz que a gente goste bastante do case. A gente tem uma recomendação de compra para o papel e um preço-alvo de R$ 85 por ação. E aí, o que chamou a nossa atenção para investir na Redditor, na oferta, e continua chamando a atenção para a gente seguir acionista, né? Eu acho que, como você falou, assim, você já resumiu bem, assim, a empresa é líder no segmento, né, de hospitais no Brasil, é um setor muito pulverizado. Então, assim, a Redditor é líder com cerca de 8 mil leitos, mais ou menos, enquanto eles não compram ninguém, que todo dia tem uma aquisição nova, né, mas no final do ano passado era em torno de 8 mil e poucos leitos, num segmento do setor privado que no Brasil tem mais de 100 mil, né, depende do segmento que você pega, mas tem entre 100 e 150 mil leitos. A gente está falando aqui dessa base comparativa com o que ela tem de leitos privados. Então, estamos falando que a Redditor tem ali cerca de 8% de market share no mercado, sendo a maior player, né? Então, e aí o que é interessante é que o segundo maior player está até vindo para o mercado agora, que é o grupo Ímpar, né, que agora se juntou com a DASA. Ele tem ali um pouco menos de cerca de 3 mil leitos, né? Então ele está bem abaixo. Isso agora depois de fazer algumas aquisições relevantes que ele fez agora recentemente. Então, ele está bem abaixo do primeiro colocado, que é a Redditor. Então, e depois disso você vai cair para players de 1.000 leitos nessa magnitude. Então, a gente tem uma vantagem ali bem relevante do player da Redditor contra os players menores, e isso traz uma vantagem competitiva para ela relevante em termos de escala, em termos de custo, né? É um segmento que tem uma pressão de custos natural, que a gente acompanha o setor de saúde, passa por uma inflação médica bem relevante. Então, está falando um pouco da escala, né? Então, assim, ela tem essa escala aí bem relevante em relação ao segundo colocado, e isso permite, naturalmente, essa escala que ela tem margens bem superiores ali à média do mercado. A gente consegue pegar esses dados de players privados, então é outro tipo de análise que a gente faz, acompanhar ali os dados da ANAP, da Associação dos Hospitais, e ver que ela tem uma rentabilidade maior. E com isso ela consegue, mesmo tendo um preço muito semelhante do de outros hospitais, eventualmente de pior qualidade, né, conseguir ter uma lucratividade maior. A escala é o nome do negócio, né? Então, eu acho que essa tese ali, quanto mais tempo passa e ela continua fazendo a execução, maior fica essa vantagem competitiva. É aquela famosa vantagem que a gente sempre busca nas empresas que a gente investe, do first mover, né? É o primeiro entrante, e uma vez que você entra, o mercado é livre, mas fica muito difícil de competir, dado a escala. Então, a Redditor, ela praticamente dobrou de tamanho nos últimos 5 anos, e ela tinha uma restrição grande de capital. Assim, ela sempre operou no limite da alavancagem ali. A gente gosta de olhar sempre o termo de endividamento sobre o EBITDA, né, que a companhia gera. Ela sempre teve um indicador ali perto de 3, 4 vezes a dívida sobre o EBITDA, então são números altos, né, em termos de alavancagem. E sempre foi o que limitou o crescimento dela foi isso, né? Então, a gente acha que agora, ela vindo para o mercado, ela levantou uma oferta primária, botando dinheiro no bolso, botando dinheiro no caixa, ela vai ter ali bastante bala na agulha, a gente fala, né, para poder aumentar esse pace ali, de aquisições, e a gente acha que ela vai dobrar de novo nos próximos 5 anos. Acho que até esse ponto que você trouxe, Peixoto, né, assim, em relação ao processo de análise, eu acho que se aplica muito também quando a gente, né, busca analisar como que a empresa está posicionada, né, na agenda ESG, seja em relação aos seus clientes, aos seus fornecedores, então, bem interessante. Acho que trazendo, né, um pouquinho a nossa visão em relação ao tema, a gente fez, né, recentemente um relatório com uma análise completa, tanto em relação ao setor de saúde, né, e também uma visão para a Redditor e a Apvida. Acho que quando a gente olha para esse setor, em termos de materialidade, né, ou seja, qual que é a relevância de cada um desses pilares para essas empresas, a gente vê a frente social, né, então o S como a mais importante das 3, e aí seguida pelo pilar de governança e depois meio ambiente. E aí, acho que falando, né, especificamente da Redditor, acho que a gente vê a empresa bem posicionada, né, em relação à agenda ESG, se destacando em relação aos pares, principalmente no pilar social, e aí no que diz respeito à qualidade do serviço, e aí eu vou entrar um pouquinho, né, nesse tema numa pergunta para você, Peixoto, e também no que diz respeito à governança. E aí, acho que, primeiro, né, em relação ao pilar social, como eu falei no começo da minha fala, né, acho que a qualidade do serviço prestado por essas companhias é um dos indicadores mais importantes que a gente olha na frente social para essas empresas de saúde.
Então, nesse sentido, acho que a gente tem visto, né, de fato, a Redditor aprimorando o processo em termos de mensuração, né, na qualidade do serviço. Então, como, por exemplo, né, um sistema de pesquisa deles, que chama, né, pesquisa contínua de satisfação do paciente, que permite justamente, né, entender tanto as necessidades quanto também as expectativas do cliente em relação ao serviço prestado pela Redditor. E aí, Peixoto, eu queria que você comentasse um pouco sobre como você vê essa questão específica dentro da Redditor, né? Então, na sua visão, quais são os principais diferenciais da empresa e também quais são os eventuais desafios quando a gente fala em termos, né, da qualidade do serviço ofertado pela companhia. Não tem como a gente falar de Redditor sem falar da pandemia, né? Então, que é um momento foi bem delicado para o Brasil inteiro. Eles foram, diria que um dos players mais atuantes ali na pandemia, principalmente ali no início, que ninguém sabia qual ia ser o dia de amanhã. A Redditor, ela construiu o hospital de campanha, ela cedeu funcionários para trabalharem em hospitais públicos, cedeu materiais, equipamentos, ajudou a montar leitos. Então, assim, foi uma atuação muito, muito importante de não só não só de dinheiro, mas como um capital humano, né, intelectual. Então, assim, ela atuou diretamente nos hospitais, dedicou tempo, dedicou dinheiro. Então, assim, foi bem bacana. Assim, eu acho que foi uma atuação bem legal, que eu acho que com certeza conquistou ali diversos atributos positivos ali nesse âmbito social, né? Além disso, eles têm várias instituições filantrópicas, eles mantêm um hospital, o Hospital da Criança, enfim, tem outras atividades aqui bem importantes que eles fazem ali no aspecto social para a comunidade. Vida, né? A gente gosta bastante do papel, né? Eu acho que é importante colocar, né, um posicionamento bastante diferente no setor de saúde, né? Aqui é uma operação verticalizada, né? Então ela tem o plano, assim como o Peixoto estava falando, que a Redditor tem um relacionamento super importante com os planos, enfim, né? Aqui na verdade ela é um plano de saúde, a fonte geradora de receita são essas vidas, são esses beneficiários, né? E verticalizado porque esses beneficiários eles utilizam uma rede própria de hospitais, de laboratórios, enfim, de uma série de outros prestações de serviços, né, dentro do atendimento ao paciente, a essas vidas, né? E o objetivo aqui grande de você ter isso, né, e você ter essa verticalização, é de você trazer, né, mais eficiência à cadeia de uma forma geral, né, de você trazer, e aí até fazendo um gancho, acho que a Marcela vai explorar um pouquinho daqui a pouco do ponto de vista social e do ESG, né, de você prestar bons serviços, né, e inclusive democratizar, né, o acesso à saúde, né, através dessa proposta verticalizada, né, e obviamente através de preços baixos, né, e é um dos motivos pelos quais a gente gosta da empresa, né, que esse é um dos grandes motivos que faz com que a companhia seja capaz de ganhar market share de forma orgânica, né, além da oportunidade de consolidação, que vem sendo um dos motores principais aí de crescimento, né, crescendo organicamente e fazendo aquisições, mas também o mercado de uma forma geral crescer também, né, que é uma das expectativas que a gente tem, esse índice de penetração aumentar na medida que o país vai se desenvolvendo, né, e é um mercado ainda fragmentado, enfim, que abre uma série de oportunidades para a empresa, né. Um outro ponto importante também, né, que a gente não pode deixar de comentar, o nosso base case, o nosso cenário base aqui para a recomendação que eu tenho de compra para a companhia e preço-alvo de R$21 é olhando ela isoladamente, né, com as perspectivas e com a nossa visão para ela como se ela fosse continuar sozinha, mas a gente sabe que é uma probabilidade super importante aí de ela se juntar à GNDI, que é a outra grande força do setor, né, o grupo intermédico, né, e que reforça ainda mais essa visão super positiva que eu já tenho em relação ao papel, dado que uma série de sinergias deveriam ser capturadas a partir dessa aquisição. A gente tinha praticamente 1% do fundo só na empresa, né? E conforme esse processo de investimento que eu contei para vocês foi se desenvolvendo, a gente foi ganhando mais convicção de que realmente existiam ali as características que a gente estava buscando no case, e a partir daí a gente foi aumentando a nossa posição até chegar no aproximadamente 11% que a gente tem hoje na nossa carteira de Apvida, sendo ela aí a maior posição da nossa carteira, tá? Então, muito legal poder falar do case hoje aqui, porque não só é um case
que a gente gosta, como é o maior case da nossa carteira. Então, a gente tem bastante convicção aqui a respeito desse case, tá? E como eu falei, assim, o que a gente está buscando é identificar esse ciclo de geração de valor operacional. Em geral, como é que ele acontece no médio e longo prazo? Tá? São empresas que têm algum tipo de diferencial. Tá? Esse diferencial pode vir de um processo de distribuição diferenciado, uma marca diferenciada, um processo, né? Ou uma capacidade de criação e de inovação diferenciado também, que fazem com que a empresa crie aí, né, uma série de diferenciais competitivos que coloquem ela com capacidade de gerar um crescimento e uma geração de rentabilidade aí diferenciado ao longo do tempo, tá? E eu acho que todos esses elementos aí, eles estão muito presentes no caso de Hapvida, tá? A gente identifica ela realmente como uma empresa muito diferenciada dentro do setor em que ela atua. Então, assim, para falar do case, eu vou começar falando um pouquinho do que a gente enxerga para o setor, né? Acho que assim, o setor de saúde a gente considera um setor extremamente atrativo, né? Não fossem por diversos fatores interessantes aqui, como a própria demografia, né, em que há um envelhecimento da população e que naturalmente leva a uma demanda maior ao longo do tempo pelos serviços de saúde. Diria que assim, existe um outro fator muito importante, que foi o que o Pini colocou aqui, que ainda é um setor muito pouco penetrado, né? E o grande atrativo, a única opção que o cliente tem, né, que a população tem, é o SUS, e a gente sabe que não entrega um nível de serviço aí adequado, infelizmente, né, para toda a população. Então, assim, eu acho que por esse motivo, ele acaba sendo um dos elementos na cesta de consumo aí do consumidor com mais apelo, né? Eu acho que todas as pessoas têm um desejo muito grande por ter um plano de saúde dentro do seu pacote de consumo, né? Está dentro das prioridades máximas aí do cidadão brasileiro, tá? E aí, assim, se existe essa vontade tão grande, essa necessidade tão grande para o lado do público, e, por outro lado, a gente tem uma penetração ainda muito baixa desse produto, o que está dificultando, né? O que está aí no meio do caminho para que esse não seja um produto tão bem penetrado? E aí a resposta para isso está muito clara, e eu acho que o diferencial competitivo da Hapvida vem daí, tá? É a questão de acesso. Então, assim, os planos de saúde, por uma série de motivos, eles têm preços bastante elevados na média, né? E eu acho que esse é um problema não só do Brasil, como no mundo. A gente ouve muito falar desse tema de inflação médica, né, em que há um aumento excessivo aí dos planos de saúde. E existem vários motivos para justificar esses aumentos de preço, e esse preço que acaba deixando muitos consumidores fora desse mercado, né? Mas eu diria que assim, o principal motivo, e que é um motivo que a Hapvida consegue endereçar muito bem, é a questão dos conflitos de interesse que existem dentro desse setor, tá? Então, acho que vocês dois, tanto o Peixoto quanto o Pini, colocaram já um pouco dessa questão, né? Que, enfim, quando você tem duas figuras separadas, né, o operador de saúde e o prestador de serviço, não existe um alinhamento aqui para entregar o melhor serviço pelo melhor custo, né? Por quê? Porque cada um está olhando, né, para o seu lado aqui da equação, né? E quando a gente fala de um plano de saúde, né, para as faixas de renda aí mais baixas, que é o caso da Hapvida, né, que está buscando realmente ali a base da pirâmide, custo acaba sendo um elemento diferencial muito, muito importante, né? Um pouco diferente aí do caso de Redditor, né, que o Peixoto comentou. Enfim, Redditor está posicionada em um ponto muito mais alto, né, de faixa de renda, aonde, enfim, o diferencial, marca, qualidade, etc., são elementos essenciais, né? E quando a gente está falando de Hapvida, a gente está falando de um público realmente que precisa de plano de saúde barato.